Olha só, eu tenho nos últimos tempos ouvido um pessoal sempre me perguntando: pô, você devia abrir umas lives aí, falar sobre temas interessantes e tal, geralmente temas internacionais ou temas da política, temas da história. E nessa semana aconteceu um fato muito interessante que eu achei que deveria fazer aqui uma reflexão e retomar essas calls aqui que a gente... Não é nem call, né? Isso aqui é uma lives, né? Para a gente tratar de temas interessantes para quem quiser ouvir, que são assuntos que me interessam, que eu acho que eu posso contribuir e que tem um conteúdo de história e de política que é bem interessante. Então, essa semana aconteceu um encontro entre o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o presidente da China, o secretário-geral do Partido Comunista Chinês, o Xi Jinping. E foi um encontro bem interessante em vários aspectos, né? Muitas análises aí, muita gente falando sobre o que isso significa, se é importante, se não é. E aí muita gente me perguntou, eu falei, vou falar sobre esse tema, eu acho que vale a pena. Então eu vou começar a contar uma história, pessoal. Essas cenas, eu não sei se todo mundo viu, mas a visita foi cheia de simbologias, né? Cheia de mensagens subliminares, principalmente que é o estilo chinês de fazer as coisas, né? O presidente da China esteve lá com pompa e circunstância em Moscou, e aí surgiu um debate agora sobre se isso significaria uma retomada de uma nova Guerra Fria. Então vamos falar um pouco a respeito. Primeiro entender o que foi a Guerra Fria, porque tem muita gente jovem aí que ouve falar, mas não sabe o que é isso. E dentro desse contexto de Guerra Fria, entender as relações entre Rússia e China, voltar um pouco para trás, União Soviética e China, a China comunista, e aí entender dentro dessa história que eu vou contar, qual a importância que isso tem para o mundo contemporâneo. Basicamente, pessoal, a Guerra Fria foi aquele período entre o final da Segunda Guerra Mundial, entre a gente pode considerar 47, com o bloqueio de Berlim, 48, alguns consideram com a bomba de Hiroshima, é o ponto inicial, mas acho que o bloqueio de Berlim de 48 é o início do que se considera a Guerra Fria, que é o conflito de concepções entre norte-americanos e aliados e os soviéticos, né, 1948, e termina com a queda do Muro de Berlim em 1989 e com a derrocada socialista do socialismo soviético em 91, com a queda do Gorbachev. Esse é o período chamado Guerra Fria. O que significava isso? Um grande conflito de concepções entre duas grandes potências, uma bipolaridade no qual não houve um conflito direto entre as duas. Mesmo porque se tivesse acontecido, a gente não estaria aqui conversando na nossa live, porque o mundo teria acabado. A quantidade de de artefatos nucleares que já foram acumulados nesse período teriam se acionados, teria acabado com o mundo. Mas esse período foi todo marcado por guerras, conflitos convencionais em todos os continentes do planeta entre as duas partes. Então teve conflito de apoio americano e apoio soviético em Angola, na Nicarágua, no Afeganistão, no Vietnã, na Coreia, na Etiópia, e podemos buscar aí vários locais do mundo onde houve participação e apoio dessas duas potências e os seus aliados para impor os seus regimes, as suas concepções ideológicas. Muito bem, isso foi a Guerra Fria, numa definição muito rápida, que era composta pelos apoiadores e aliados de União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da Revolução de 17, que se consolidou como uma grande potência, e depois na Segunda Guerra Mundial como uma das vitoriosas da Segunda Guerra Mundial, na liderança de Joseph Stalin, e os Estados Unidos da América, que era a grande potência do século XX, representante do mercado do capitalismo. Muito bem. Quando cai o Muro de Berlim e há a derrocada socialista soviética em 91, de lá para cá, de 1991 para 2023, são 32 anos. O que aconteceu no mundo? Houve uma discussão, e ainda existe, de como é que você explica a ordem mundial. Se ela não é mais bipolar, ela é o quê? Ela é uma ordem unimultipolar. É conversa meio de filósofo, mas é isso que se discute nas relações internacionais. Unimultipolar, ou seja, os Estados Unidos liderando e outras potências embaixo. No início dos anos 90 acreditava-se que essas potências eram a União Europeia, o Japão. Depois
começou a se incluir outros países, outras regiões começaram a mostrar pujança, enfim, é uma multipolaridade onde todos são iguais, as organizações internacionais assumem posição relevante. É um debate, o que acontece é que há uma reorganização no poder mundial, e isso nós assistimos nos últimos anos. Então, até o início do século XXI, parecia muito claro que os americanos estavam absolutos, né? Foi na época da globalização. A globalização foi uma imposição, entendida como uma imposição do regime de mercado para o mundo inteiro, com algumas exceções muito pontuais em Cuba, Coreia do Norte, alguns países africanos, mas o mercado se impôs, a economia de mercado se impôs, o capitalismo se impôs, e a democracia liberal, em tese, estaria se impondo. Depois da primeira década do século XXI, a coisa pareceu que não era bem assim, porque apareceu um personagem que é muito diferente de muito do que se conhecia, que é a China. A China vinha de um período que nós já vamos rememorar historicamente, mas ela vinha de um período de muita pobreza, um país de aplicação da ideologia socialista, comunista, totalitária na época de Mao, e depois ainda um regime muito duro, uma pobreza enorme. Mas em meados dos anos, depois da morte de Mao Tse-tung e início dos anos 80, quer dizer, foi em 76 a morte do Mao, e a tomada do poder por Deng Xiaoping em 78, começa um processo de transição que traz a China para um regime, embora autoritário, de instituição de economia de mercado, ou pelo menos de uma introdução à China na economia mundial. A China se transformou em 40 anos na maior manufatureira do planeta, né? Todas as fábricas, toda a produção foi para a China porque era mais barato, ganhou eficiência, ganhou incentivo de Estado, mas não se transformou em democracia. Ainda é um regime autoritário, unipartidário. O fato é que hoje a China é a segunda economia do mundo. E aí a gente chega no ponto que eu queria chegar, que é o início da nossa conversa. E a gente teve esse encontro recente do presidente Putin com o Xi Jinping, e aí começou um debate muito interessante, assim, como é que a gente explica o mundo hoje com essa aproximação bastante relevante entre esses dois países. Vamos começar a entender o seguinte, como eram as relações da China com a União Soviética, e como foram nesse período que a gente está conversando, do pós-guerra, né? Então todos, não sei se todos sabem, mas a China imperial, deixou de ser imperial na primeira década do século XX, ela vira uma república e entra num conflito civil que vai piorar com a invasão japonesa em 1935. A China de 1912 a 1935 já está num conflito interno, um país muito pobre, que vinha de um império milenar, está num conflito civil para a instauração de uma república que é invadida pelos japoneses, pelo nacionalismo japonês em 1935. E começa então uma guerra civil de 3 partes. Primeiro, a vontade chinesa geral de expulsar os japoneses. E segunda, uma facção militar nacionalista liderada por Chiang Kai-shek e um movimento comunista urbano e camponês que se divide em várias partes, que transforma a China num verdadeiro caos durante esse período. Na Segunda Guerra Mundial, a China continua combatendo os japoneses e as facções de luta pelo poder interno também continuam se degladiando. Até que quando termina a Segunda Guerra Mundial, mais 4 anos de combates entre comunistas e nacionalistas, e os comunistas, através da liderança de Mao Tse-tung, estabelecem a República Popular da China em 1949. Ou seja, ponto 1 para a gente guardar aqui, para a gente trazer para o presente depois. A China se transforma em 1949 num país comunista, unipartidário, com uma liderança quase totalitária, que era Mao Tse-tung, líder do movimento camponês comunista, a implantação de um regime comunista camponês, porque o comunismo pensado por Marx no século XIX foi pensado para operários e para ambientes urbanos industrializantes, que não era o caso da China, muito menos da União Soviética, que a Rússia também era um país agrário e foi o primeiro país que teve revolução em 17 e que instaurou um regime comunista. Então já começa aí uma certa coisa exótica do comunismo, como ele se instaurou na história, que não tinha nada a ver com o que o Marx tinha pensado. Mas isso é uma outra conversa. O fato é que a China consegue impor um regime, instaurar um regime comunista camponês, que vem daquela história da marcha. O Mao Tse-tung entendeu que ele conseguiria ter um processo de convencimento muito maior do pobre camponês do que
das indústrias, que eram muito poucas, e do ambiente urbano chinês naquela época do século XX. Bom, a China estabelece esse regime e vai ser muito diferente daquele que era o regime comunista que se expandia pelo mundo, que era o soviético. Como a gente já tinha comentado aqui, a União Soviética se transformou em União Soviética depois de uma guerra civil que começa com a Revolução de 17, termina em mais ou menos 20, 21. Em 22, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é uma realidade e passa a ser liderada com o derrame que o Lenin teve, né? Passa a ser liderada pelo Joseph Stalin, que vai estabelecer um totalitarismo, um regime de força policial e vai governar até 1953. Então, quando a China chega e instaura o comunismo, o primeiro aliado, o primeiro país que vai reconhecer a China comunista é a União Soviética. Mas as relações entre esses dois países, e por isso que interessa a nossa conversa de hoje, elas nunca foram boas. Embora eles fossem comunistas, duas peças fundamentais do comunismo mundial, internacional, dois países fundamentais, esses países nunca se deram bem. A primeira visita que o Mao fez ao Stalin, em 1950, o Mao se sentiu menosprezado, e era para ter se sentido mesmo, porque o Stalin queria fazer com a China o que ele fez com o leste europeu. Ele queria tratar como países satélites, esferas, áreas de contenção do heartland, né? Do coração terrestre soviético. Então ele usou isso, a cortina de ferro na Europa, todos os países do leste europeu, como uma espécie de buffer comunista, Alemanha Oriental, República Tcheca, Tchecoslováquia na época, Polônia, Hungria, Iugoslávia, Romênia, Bulgária, e ele quis fazer a mesma coisa com a China. E o Mao teve essa percepção e nunca teve muita empatia com Stalin. De maneira que eles já começaram mal, né? Mal nesse sentido de, não agora Mao Tse-tung, mas mal numa relação ruim. Sempre que eu falar mal aqui, você tem que contextualizar, hein? É Mao Tse-tung ou é mal? E o que aconteceu é que nos anos 50, esses países eles desfrutavam de um alinhamento porque eram comunistas, mas tinham visões muito diferentes do mundo e não se entenderam muito bem. Em 56, o Stalin, depois da morte do Stalin, e o Nikita Khrushchev passou a ser secretário-geral do Partido Comunista Soviético, tenta restabelecer uma nova relação com os chineses, mas também não funciona. Rapidamente o Khrushchev percebe que os chineses querem seguir por um outro caminho, e quando o Khrushchev faz o que se conheceu como uma espécie de revisionismo, quer dizer, ele acusa Stalin de ter instaurado um regime totalitário, assassino, e que não condizia com o que se esperava do comunismo. Os chineses entendem isso como uma espécie de rendição dos comunistas soviéticos ao capitalismo ou ao modelo ocidental. Então, na verdade, os chineses radicalizam e os soviéticos não se entendem com os chineses. O Khrushchev não vai ter uma boa relação. Eles até tentaram colocar a China no Pacto de Varsóvia, que é de 55, né? Aquela aliança que se contrapunha à OTAN. Vejam, a OTAN, que está aí até hoje, objeto do conflito Ucrânia-Rússia atual, né? O Pacto de Varsóvia era a união dos países comunistas, e a China não entra no Pacto de Varsóvia porque se sentia não alinhada a esses países. Ela tenta puxar alguns países comunistas mais radicais para o seu lado. O Mao Tse-tung vai conseguir convencer a Albânia e o Camboja na época a se alinhar, países comunistas também na época, a se alinharem a ele. Então você vai ter duas linhas de comunismo. Uma mais radical, que era o chinês, e uma soviética, que eram todos os países da esfera soviética, da cortina de ferro, etc. Então a relação entre Rússia, União Soviética e China no período dos anos 50 também não é boa. E ela vai piorar ainda mais nos anos 60, porque eles vão entrar numa corrida armamentista e a China vai passar a querer ter armas nucleares e os soviéticos não vão ajudar. Quem queria ter arma nuclear era um clube exclusivo de países na ocasião, no início dos anos 60. Americanos, os britânicos já desenvolviam, os franceses e os soviéticos. Mas os chineses também queriam ter e passaram a desenvolver energia atômica e, independentemente da vontade dos outros países, passam a desenvolver e testam em 64 a sua primeira bomba atômica. Então passam a ser entram para o clube exclusivo dos países nucleares, né? Não se esqueçam que nesse período todo, com a existência das Nações Unidas fundadas em 45, as 5 nações vitoriosas
membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas até hoje, em 2023, são 5 nações, inclusive as 5 nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, França, União Soviética e China. Mas essa China não era a China comunista do mal. A China que foi reconhecida como membro do Conselho de Segurança foi a China Taiwan, do Chiang Kai-shek, que quando os chineses estabelecem o comunismo, o Chiang Kai-shek, que era aquele revolucionário nacionalista, perde a guerra, vai para a ilha de Taiwan, a ilha de Formosa, e estabelece um outro país, que é a China nacionalista. E é esse país que vai ser membro do Conselho de Segurança até 1972. Imagine que coisa esquisita. O Conselho de Segurança tinha a China como vitoriosa na Segunda Guerra Mundial, mas a China nacionalista, não a China do Mao Tse-tung. Digo isso pelo seguinte: a China nos anos 60 era um país isolado, né? Um país fechado. E ainda mais complexa a situação é que o Mao Tse-tung estava começando a ficar mais velho, a ditadura era absoluta, a fome era absoluta, um país miserável e faminto, e ele promove uma tal de uma revolução cultural, porque ele sentia a pressão da burocracia contra ele. Ele estabelece um expurgo para tirar todas as lideranças da geração dele, que foram inclusive alguns guerrilheiros da Grande Marcha, que fez a Revolução pelo Campo na China. Ele manda matar, em alguns casos, ou isola politicamente alguns dos seus aliados, entre eles Deng Xiaoping, e coloca uma juventude, tanto nas Forças Armadas quanto na burocracia partidária, esse tal da Revolução Cultural. E nesse período a China está numa situação tão grave que em 69 eles inclusive encontram uma maneira de entrar em conflito armado na fronteira com os soviéticos. Há um conflito armado entre China e União Soviética na fronteira do rio Amur, lá na região oriental, na fronteira da Manchúria com a União Soviética, inclusive com mortes. Mais de 200 soldados morreram dos dois lados, há números muito divergentes, mas há um conflito entre os dois países comunistas que assustou o mundo, porque poderia ter se transformado num conflito nuclear também, né? O fato é que essa diferença de território, na verdade, é uma disputa por algumas ilhas que estão num rio da fronteira da China, da Manchúria, com a região de Amur, na Sibéria, na União Soviética, hoje na Rússia. E essas ilhas só foram pacificadas, né? O acordo só foi finalmente fechado agora nesse século, em 2006, 2007, finalmente a Rússia e a China encontraram lá uma solução e dividiram as ilhas, que são ilhotes e irrelevantes, não tem nem gente ali, mas era um motivo de conflito nos anos 60 entre as duas potências comunistas internacionais, para a gente ter uma ideia uma noção da dificuldade da relação entre União Soviética e China nos anos 60. E nos anos 70, continua uma relação tensa, mas melhora um pouco, curiosamente, porque a China toma uma decisão em 72, inspirada pelos Estados Unidos, de fazer uma aproximação com os Estados Unidos, que é a tal da política do ping-pong, né, do tênis de mesa, que o Henry Kissinger liderou quando ele era ministro das Relações Exteriores, ou secretário de Estado do presidente Nixon, e eles fazem a aproximação com a China. Essa aproximação provoca uma reação soviética e dá status para a China no cenário internacional, né? A partir daí a China resgata a cadeira dela no Conselho de Segurança, os americanos tiram Taiwan e aceitam a China comunista, os soviéticos por sua vez também aceitam, e aí a partir de 72 que a China vai ter cadeira no Conselho de Segurança. Todas essas votações que a gente acompanha em questões de segurança internacional nas Nações Unidas vão ter a participação da China só em 72, a partir de 72. E aí a China ganha um pouco mais de destaque, mas aí já é uma outra época do mundo, é uma época de distensão entre as relações soviético-americanas. O último suspiro de tensão vai ser a invasão dos soviéticos ao Afeganistão em 79, e aí o Mao já tinha morrido. O Mao morre em 76, e a China passa por 2 anos de confusão, e o Deng Xiaoping assume em 78 com um novo projeto de chinês, que é esse que a gente está assistindo até hoje, um projeto de reestruturação, mudança de políticas internas, e frases do tipo, muito emblemáticas, do tipo: enriquecer é glorioso, ou seja, vai entrar a economia de mercado, o capitalismo devagarzinho, controlado, a economia de capital de Estado vai se transformar numa realidade chinesa, e nesses 40 anos que passaram, a China se transformou nisso que se transformou. A gente já vai chegar lá.
O fato é que, de novo, as relações entre China e União Soviética sempre foram ruins. Eles só não foram piores porque eles eram comunistas. E isso os aproximava em relação aos americanos e à hegemonia americana no Ocidente. Muito bem. Nos anos 80 são os anos do quê? Da chegada do Gorbachev, da perestroika, da glasnost. A União Soviética estava por aqui, conseguia produzir bombas atômicas, mas não tinha manteiga no supermercado. Teve que reformular o sistema, aumentar a transparência e fazer uma abertura aos termos glasnost, perestroika, reestruturação. E o Gorbachev vai visitar a China, inclusive, estabelece uma relação mais amigável com a China, e a partir daí a gente vê uma derrocada da União Soviética e uma ascensão da China no cenário asiático e mundial. A gente sabe o que aconteceu, o Muro de Berlim teve aquele fator extraordinário em 89, com a queda do Muro de Berlim, que não é só a queda de um muro numa cidade, mas é a queda de um sistema internacional. Quando cai o Muro de Berlim, cai a divisão alemã. Quando cai a questão alemã, entra num processo de unificação, a divisão europeia de Ocidente e Oriente, ou comunismo e socialismo e mercado, não faz mais sentido. E aí, 2 anos depois, os soviéticos têm uma espécie de uma revolução. Boris Yeltsin cria uma situação em que dilui e exclui a existência da União Soviética para transformá-la em 15 repúblicas independentes. E aí a Rússia de Yeltsin, Boris Yeltsin, vocês vão se lembrar, assume a posição da União Soviética no Conselho de Segurança e passa a ser aquele país que não era mais a União Soviética, fica com uma boa parte do arsenal nuclear, né? E aí nós vamos ter uma série de outros problemas que a gente pode conversar depois do aspecto de o que vai ser a Rússia a partir de então. O fato é que a China passa a crescer enormemente, a ocupar espaços, e no final do século XX a China já é um país mais importante do que a Rússia. A Rússia vai entrar numa situação de descontrole. Vamos se lembrar em 89 também, antes da queda do muro, do tal da crise da Praça Tiananmen, que foi aquela que tem aquelas imagens, para quem é mais velho se lembra, que não é mais jovem, não só viu as fotografias, que tem aqueles tanques na Praça Tiananmen em Pequim, que é a maior praça da cidade, onde está o parlamento, onde está a Secretaria-Geral do Partido Comunista, onde está o Congresso do Povo, uma praça enorme, onde houve manifestações pela democracia, influenciadas pela derrocada do socialismo em todos os países da Europa Oriental, em boa parte do mundo, e os chineses entraram com uma repressão muito dura, coisa que que os russos não foram capazes de fazer, por isso que a União Soviética entrou em derrocada. O Gorbachev é acusado até hoje, Deus o tenha, de não ter sabido lidar com essa situação. Os chineses foram muito hábeis, não vou fazer juízo de valor, mas entraram com um pé na porta e não deixaram as manifestações pela democracia tomarem conta. O Gorbachev sumiu do mapa, a União Soviética se transformou em 15 repúblicas, a Rússia perdeu a importância que tinha, porque é uma fração do que era a União Soviética, entrou em descontrole econômico, hiperinflação, crise, corrupção endêmica, etc. E a China manteve-se firme, com o comunismo, Partido Comunista único, desenvolvimento em marcha forçada e mão de ferro, regime policial, e não tem conversa de democracia. E aí a gente entra nessa época que nós estamos vivendo até hoje, desde o final dos anos 90, que a gente tem a nova ordem internacional sendo recomposta. E as relações da China com a Rússia se transformaram com a chegada de Putin no ano 2000. Putin chegou no ano 2000, 2001, pessoal. Ele está no poder até hoje. Ele vai ficar mais tempo do que o Stalin. Como é que ele conseguiu isso? Primeiro ele conseguiu com um golpe de sorte. Ele vai ser um dos homens que está próximo de Yeltsin e administra a saída honrosa de Yeltsin para se transformar no primeiro presidente da Rússia depois de Yeltsin. Ele era um homem da KGB, um homem da espionagem, um homem muito competente do ponto de vista da espionagem, mas é um policial, né? Violência para ele não é surpresa, não é um democrata, não é um intelectual, não é um estadista, ele é um homem de polícia secreta. E ele vai manipular o sistema russo de maneira que ele teve 2 mandatos presidenciais, um mandato como primeiro-ministro em que o presidente foi o Medvedev, que era um homem dele, e portanto ele é um homem de ferro ainda,
apesar do presidente ser o Medvedev, e ele volta para mais 2 mandatos, e faz mais 2 mandatos, enquanto está lá praticamente há 25 anos, vai concluir 25 anos de poder, e não duvido que ele faça algumas transformações, como já fez algumas, na Constituição russa para ficar, quiçá, até morrer. Curiosamente, na China, o modelo de presidencialismo também é um modelo único, onde os presidentes, depois de Deng Xiaoping, passam a ficar por períodos quinquenais, 5 anos ou até 10, mas a partir de 2012 a decisão do Partido Comunista é de dar a Xi Jinping um mandato, e agora ele tem um mandato, tudo indica que vitalício, ou seja, Xi Jinping não tem dia para sair. Então estamos falando de 2 figuras, Putin e Xi Jinping, absolutamente autoritárias, mão de ferro, centralizadoras, policiais, que desfrutam de uma certa competência política, do ponto de vista do realismo político, né? Quando a gente vê os comentários aí nas redes sociais dos países democratas hoje, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, as próprias populações desses países falam com desdém dos seus líderes, porque apesar da gente promover e desfrutar da democracia, com todas as suas imperfeições que ela tem, democracia liberal, das liberdades, por piores que sejam as instituições fracas que existem em todos os países, me parece que esse regime ainda é o menos pior de todos. Mas esses 2 países, Rússia e China, não têm tradição nesse regime. E têm mostrado bastante competência relativa em vários temas nas questões até econômicas. Inclusive a Rússia, depois da guerra, quando todo mundo imaginava que ela ia entrar numa guerra com a Ucrânia e ia se arruinar, isso não aconteceu, em boa parte com o apoio da China, e nós vamos chegar a voltar a esse tema daqui a pouco. Então, o que a gente observa hoje, nesse século XXI, é a China ascendente, a Rússia se reestruturando e renascendo o nacionalismo russo, a política externa russa tentando refazer a influência que tinha nos seus países ex-soviéticos, na sua esfera de influência continental asiática, e até fazendo exercícios mundiais. Veja a Venezuela, veja alguns países da América Central, veja a relação com a Síria, a posição do Oriente Médio que a Rússia desfruta na Síria, e a própria relação com a China, e inclusive com a Coreia do Norte. Quer dizer, vejam que a Rússia ela vem promovendo a sua reabilitação de status, embora ela não tenha nem economia, nem população e nem tamanho para ter essa importância, ela acha que ela tem, e ela tem bombas atômicas e arsenal nuclear. Isso dá à Rússia uma posição que gera um certo medo nas nações do mundo todo, principalmente os europeus e os americanos. E aí a Rússia tem essa posição. Mas a Rússia passou a depender cada vez mais dos chineses, tanto no comércio, no investimento, na infraestrutura, e agora na questão do conflito com a Ucrânia. Vamos relembrar que em 2022, em fevereiro, faz um ano já, pouco mais de um ano, a Rússia invadiu a Ucrânia. Esse é um conflito que não nasceu de um dia para o outro. Eu poderia aqui gastar 1 hora para falar sobre de onde vem essa relação de guerra fraternal entre ucranianos e russos, mas, para ficar nos tempos modernos, depois da Guerra Fria, depois nos anos 90, quando esses países da órbita soviética ganham independência, e a Ucrânia é um deles, a Ucrânia vai passar a ter alguns presidentes que vão pleitear autonomia, distanciamento dos russos e aproximação da União Europeia. Vão pleitear a adesão à União Europeia. E isso sempre foi contra os interesses estratégicos da Rússia. Então, em 2014, tem um primeiro momento de muita tensão, em que o regime pede para entrar na OTAN e a Rússia dá o primeiro recado: vocês não brinquem com isso, isso é uma questão vital para a Rússia, se vocês brincarem com essa matéria, nós vamos ter problema. Esse movimento começa em 2008 na Geórgia, tá? Mas piora em 2014, e até que o Putin dá um ultimato e fala: se vocês continuarem com essa história de entrarem na OTAN, nós vamos ter problema bélico, e é o que acontece em 2022. Ele realmente cumpre o que falou. Vocês querem brincar de OTAN? Então nós vamos brincar de guerra. E invade o país. E a partir daí, a China passa a ter uma importância ainda maior, porque a Rússia é um país que depende de praticamente commodities minerais,
com destaque para o petróleo e gás, e depois para alguns minérios que são fertilizantes e alguns minérios relevantes, e uma coisa aí de agribusiness, que é grãos, trigo, milho, girassol, e uma outra coisa que a China precisa. O que a China fez quando ela percebeu o movimento europeu e americano muito incisivo a favor da Ucrânia? Ela falou, peraí, precisamos equilibrar essa conversa, não me interessa uma Rússia enfraquecida, não me interessa uma Ucrânia na OTAN também, não me interessam movimentos de secessão em grandes países imperiais como a Rússia, como a União Soviética foi, porque a China também tem duas áreas de secessão. Uma é Xinjiang, que é aquela região ocidental muçulmana, depois do deserto de Gobi. A China tem lá uma região que é o Xinjiang, que sempre manifestou interesse separatista, e a China não quer nem ouvir falar. Tem a questão do Tibete, que é mundialmente conhecida. A China também não quer ouvir falar em independência, autonomia, seja qualquer coisa que não seja integralidade do território chinês, do Tibete, e reprime os Tibete, tanto que o Dalai Lama mora na Índia. E a questão de Taiwan, que para os chineses sempre pertenceu, como eu dizia antes, sempre pertenceu à China continental e à China revolucionária, independente, autônoma, comunista. E a questão de Taiwan, a gente tem assistido nos últimos anos várias manobras militares, tanto dos chineses com uma marinha que eles estão desenvolvendo, que eles não tinham, desde o século XV eles não tinham marinha, passaram a ter uma marinha forte, tem porta-avião, tem submarino, e fazem de tempos em tempos manobras militares para mostrar para Taiwan que daqui a pouco eles vão colocar Taiwan no bolso. E aí os americanos arrepiam, os japoneses arrepiam, os europeus arrepiam, e em função dessa região, dessa questão geopolítica do mar do Japão e do mar do Sudeste Asiático, a China se alinha à Rússia por vários interesses comuns. Ela não quer hegemonia americana, nem hegemonia ocidental, não quer uma Rússia fraca, ela quer petróleo barato, ela quer minérios, ela quer estabilidade política no centro da Ásia, e isso é o suficiente para ela se alinhar ao Putin e à Rússia, e ponto final. E aí a gente chega no que aconteceu nesses últimos dias. Quem assistiu esses vídeos, assistam o vídeo da despedida, vídeo de 2 minutos, da despedida do Putin, do Xi Jinping na porta da sala de reuniões do palácio que eles estavam reunidos. Aliás, o mesmo palácio e a mesma sala que o Gorbachev se reuniu com Reagan nos anos de aproximação e diálogo na distensão da perestroika de 85 a 89. Na mesma sala, os chineses se encontraram, o Xi Jinping se encontrou com o Putin, e a frase que ele solta, e os chineses são cheios dessas coisas, a simbologia das palavras e o peso das palavras, a referência a questões do passado, tem muita importância. Ele diz o seguinte, coisas que não foram feitas nos últimos 100 anos estão sendo feitas por nós nesse momento, e nós vamos fazer isso daqui para frente. Eu acabei de contar aqui o que aconteceu nos últimos 100 anos, de forma superficial, evidentemente, nas relações entre esses dois países e no mundo. Chineses e soviéticos e russos não conseguiram em nenhum momento impor as suas posições, mesmo que fosse para garantir a sua hegemonia geopolítica na região da Ásia, que, para quem gosta de geopolítica, tem um pensador, o maior geopolítico talvez, o criador do conceito, né, que é o Hartford Mackinder, que é um britânico, que ele dizia o seguinte: se você quer dominar o mundo, você tem que dominar o Heartland. Quem olha o desenho das nações, e esse é imutável, por mais que a gente queira mudar, o desenho dos continentes, terra e mar, está dado pela natureza, né, pela formação da terra. E ele sempre disse, historicamente, quem quer dominar o mundo tem que dominar o Heartland, que é a Ásia Central. A Ásia Central, o domínio da Ásia Central, apesar da tecnologia, apesar das integrações da informação, apesar da internet, apesar, assim, do ponto de vista do poder bélico convencional, esquecendo bomba atômica e a força aérea e foguete, etc., o domínio do Heartland
é o domínio do mundo. Então isso tem muito a ver em 2023 ainda para a gente entender essa aproximação da China com a Rússia. A Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados. É o maior país do mundo. A China tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Se você incluir a Mongólia nesse jogo, que é o 18º país do mundo, que tem mais quase 1 milhão de quilômetros quadrados, nós estamos falando aí de 17 mais 20, quase 30 milhões de quilômetros quadrados de terra, de espaço, dominado por uma aliança de países relevantes, 2 países, entre eles, nucleares. Então não estamos falando de brincadeira. É a maior aproximação e aprofundamento entre essas 2 potências desde sempre, desde a Idade Média. Né? Então é para a gente prestar atenção. E a Mongólia é um país que tem 3 milhões de habitantes, cabe em Santo Amaro aqui. Então um país tem 1,4 bi e o outro tem 145 milhões. Para cada russo tem 10 chineses. Mas mesmo assim, se você considerar populações, 145 milhões é bastante gente. O que não dizer de 1,4 bi. As 2 populações e essa massa territorial, com as riquezas que tem ali e com o armamento que existe nesses países, a gente começa a pensar como é que o mundo vai se desenhar a partir de agora. Né? Qual é a importância que isso tem para a hegemonia americana, que tem ainda 25% do PIB, 80% da força nuclear e militar mundial. O único país capaz de fazer uma intervenção militar em qualquer lugar, a qualquer momento, hoje é os Estados Unidos. São os Estados Unidos da América, mas esse desenho aí de aliança é uma coisa bem diferente. Tem efeito em tudo que a gente conhece. Na economia, na produção, na transferência de tecnologia, na distribuição de poder. E os chineses vêm fazendo um trabalho muito impressionante, que vai muito além dessa aliança com a Rússia. Quem acompanha a influência da Rússia, da China nos países africanos, em toda a infraestrutura e na exploração de minerais e agricultura é impressionante. Quem conhece as balanças comerciais dos países latino-americanos, incluindo o Brasil, sabe que os chineses ultrapassaram em quase todos esses países o comércio com os países latino-americanos em relação aos Estados Unidos. Não é mais o maior parceiro comercial dos países, inclusive do Brasil, não é mais os Estados Unidos, é a China. E a China está mostrando que o mundo mudou. E a nossa pergunta que fica então no nosso exercício aqui é qual? Estamos diante de uma nova Guerra Fria ou essa aproximação caracterizaria uma nova Guerra Fria? A resposta, pessoal, é não. E por quê? Porque a Guerra Fria era um conflito de concepções. A gente pode até considerar que existe um conflito de concepções. Quando eu digo conflito de concepções, é ideológico, né? Visão de mundo, né? Estabelecimento de instituições que controlam a sociedade e que geram prosperidade. Os chineses têm um caminho, o Ocidente, os americanos como principal potência, tem outro. Mas não se pode negar que os chineses estão enriquecendo, é fato. Se com liberdade ou sem direito de ir e vir, se é calando a boca de muita gente, isso é uma outra conversa, mas eles estão enriquecendo. E os russos se alinharam. O conflito de concepções pode até ser considerado uma característica parecida com a Guerra Fria entre soviéticos e americanos. Mas o que existe hoje é uma competição pelos mercados. E as 2 nações, Estados Unidos e China, as 2 têm relações muito profundas. Muita gente descreve como irmãos siameses, né? A dívida americana é muito calcada em papéis que são comprados pelos chineses. Por quê? Porque os chineses têm um superávit comercial e uma relação crescente de venda de produtos e serviços para os americanos que faz os chineses dependerem dos americanos. Não era assim os soviéticos e os americanos. Cada um tinha um mundo. Hoje os chineses dependem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos dependem dos chineses. Então não é um ambiente em que a gente enxerga uma concorrência que pode levar a um conflito de destruição de um do outro. É uma competição de poder. Quem é que vai conseguir dominar o outro, ainda que haja uma dependência muito grande. E para ilustrar um pouco e chegar no mundo moderno, quem está acompanhando o noticiário recente, olha o que está acontecendo hoje quando se discute o tal do TikTok. Eu estava lendo esses dias sobre isso.
TikTok é uma empresa chinesa, empresa de tecnologia, dessas redes sociais, muitos aqui usam, eu também uso, meu filho usa muito. De cada 3 americanos, 1 usa TikTok. É uma empresa chinesa. E os americanos começaram a desconfiar que os dados dessa empresa chinesa, que se não me engano chama-se ByteDance, essa empresa chinesa, desconfia-se que ela passa os dados, todos os dados que ela compila desse universo americano, de população americana e mundial, mas americana, para o governo chinês. Porque ali a conversa não é que nem nos Estados Unidos. Os americanos têm um distanciamento institucional, de controle das empresas e da informação, de maneira que, vamos dizer assim, mais democrático. Os chineses, a princípio, poderiam estar usando essa base de dados para efeito de inserir no TikTok subliminarmente interesses do país, ideias do país, ou minar a tradição americana, a cultura americana, o sonho americano, a maneira americana de ser e dominar de alguma maneira, influenciar a opinião pública americana com o TikTok. Bom, esse é o desenho teórico. O ponto é que o governo Biden pensa em uma das alternativas é banir o TikTok dos Estados Unidos, o que vai contra, inclusive, princípios democráticos e constitucionais dos Estados Unidos. Mas é o que está se comentando. Uma outra alternativa seria exigir que os chineses mostrassem garantias de que não há essa liberação de dados ou essa utilização de dados a favor de interesses políticos chineses. O presidente da empresa, um chinês, garante que isso não existe, mas vejam o mundo que a gente se encontra hoje. Como as coisas ficaram complicadas. E esse tema, TikTok, faz parte desse universo novo entre as relações entre as potências. Porque o mundo da informática, da cibernética, da informação, faz parte hoje dos artifícios de poder, de cálculo de poder das nações. Quando eu era estudante, a gente calculava poder com a fórmula do Klein, né, que era um escritor, um pensador americano. Era território, forças armadas, dimensão territorial, forças armadas, população, artifícios mais físicos, né? Tinha até um que era mais subjetivo, que era a vontade da nação. Hoje, além de vontade, de todos esses artifícios, você tem o domínio das tecnologias, né? O acesso à espionagem, como sempre foi, aumentou mais ainda, da informação, o uso da informação de forma não transparente. Então é assim. E os chineses entraram bem forte nesse negócio da tecnologia. Não estou falando só de tecnologia da informação, estou falando de biotecnologia, estou falando de tecnologia espacial, estou falando de tecnologia genética, estou falando de tecnologia de nanotecnologia. Então, todas as dimensões da ciência, a China já entrou com o pé forte e já faz parte dos países que detêm os principais estudos de fronteira em todas as ciências universais. Então, inclui na nossa pergunta. E aí, é uma guerra fria do tipo que a gente conhece? Eu vou dizer para vocês, acho que não. Mas é um conflito de poder em novas dimensões. O que a gente viveu de 91, 92 até 2020, antes da pandemia, era um mundo. Agora nós estamos entrando em outro. E eu nem vou entrar aqui na conversa de ChatGPT, que também está inserido nesse universo da tecnologia, mas a gente tem um player que tem um PIB de quase 19 trilhões de dólares. O PIB americano está em torno de 25 trilhões de dólares. E os chineses estão em segundo lugar com 19. O terceiro é o Japão com 4,5. A gente tem uma noção de tamanho. E o quarto é a Alemanha com 4,2. E o quinto é a França com 2,9. Ou seja, olha a diferença de tamanho, de potência, também econômica, entre China, que deve alcançar os Estados Unidos em mais alguns anos, aí calcula-se em torno de 2030, 35, a China deve talvez
encostar nos americanos em matéria de PIB em dólar. Esqueci da Índia também, que calcula-se hoje em torno de 3,5 bi, abaixo da Alemanha, né? Seria o sexto PIB mundial, mas a Índia é um caso mais complexo, não tem essa... Apesar de ser um país nuclear, não tem essa importância que a China adquiriu, né? Que a China conquistou. Não tem uma política externa universal que a China agora tem, não tem a potência militar organizada e agressiva que a China tem. Então, a Índia faz parte desse jogo. Mas olha a diferença, né? São duas grandes potências econômicas, coisa que a União Soviética não era. A União Soviética era uma potência militar, não era uma potência econômica. A Rússia não é uma potência econômica, ela está em 11º, 10º lugar por causa do petróleo e do gás, senão estaria em 20º da economia mundial, né? Então não é, o caso da Rússia não é mais. A Rússia tem uma caricatura que eu gosto muito, que é um urso chinês, uma panda gigante, com um ursinho russo no colo. Vocês já viram esse desenho? Muito emblemático do que acontece. A panda gigante, que é uma potência, com um ursinho no colo dizendo: aqui agora nós jogamos junto, mas você é um ursinho, Rússia, né? E aqui o jogo agora é com os americanos. Então esse é um pouco, acho que a reflexão que eu queria trazer para vocês. Eu vou começar a fazer essas conversas. Isso aqui é um bate-papo, né? E se tivesse perguntas ou comentários aqui, eu até ia... tem uma aqui, eu vou até pegar uma aqui para ver se eu esqueci de alguma coisa. Do Pedro, o Pedro Andrade. Você acha que os Estados Unidos pode tentar se aproximar da América do Sul a fim de brigar com os chineses, a esfera de influência por aqui? Olha, o que é que a América Latina deveria estar fazendo há muito tempo? Eu vou dizer que eu participei das negociações da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, até 2004. Eu trabalhava na Fiesp e eu participei dessas negociações empresariais e governamentais para constituir um mercado comum das Américas, dos 28 países das Américas, que era, na verdade, se preparar para a chegada da China. O que nós somos capazes de fazer? Isso culpa do Brasil, da Argentina, desses países sul-americanos. A gente, no governo Lula, em 2004, 2005, enterrou a negociação da ALCA. Muito bem. O que aconteceu? Uma boa parte da manufatura, que era competitiva naquela época, exportava para os Estados Unidos e ganharia acesso preferencial de mercadorias, principalmente manufaturas de baixo valor agregado, para os Estados Unidos e para o Canadá, nós perdemos para os chineses. Porque a gente foi brincar de fazer aliança estratégica com os países dos BRICS. Então a sua pergunta é muito importante. O que a gente deveria ter feito e fazer agora? Construir o espaço americano. Exatamente o oposto do que a gente fez. Mas agora a gente tem uma dependência muito maior das commodities para a China. A gente exporta muita soja para eles, muito minério de ferro, exporta semi-manufaturados de aço, exporta papel e celulose, mais celulose que papel, exporta muito milho, coisa que a gente não fazia há 4, 5 anos atrás. Estão comprando muito milho, compram café, compram açúcar, compram suco de laranja. Agora a gente depende muito deles. Agora a gente está numa situação que a gente não pode mais escolher lado. O Brasil, né? Agora a gente tem que fazer um jogo de relações não excludentes. Mas o que a gente deveria ter feito antes, em vez dessa bobageira que foi relações estratégicas com os BRICS, etc., e deixou a China nadar de braçada, a gente teria protegido ou pelo menos ganhado eficiência em algumas áreas da indústria manufatureira. Já era. O Brasil desindustrializou. E o que está acontecendo na América do Sul hoje? Colômbia, Venezuela nem se fala, né? Nem vou comentar, mas Colômbia, Equador quase caindo na mão do Rafael Correa, Peru em crise institucional, Bolívia na mão do MAS até hoje, da turminha do Evo, Chile, uma verdadeira tragédia na mão desses caras, tudo alinhado com o quê? Movimentos socializantes, Argentina e Brasil, com essa coisa boboca, né, dos regimes progressistas socializantes, que tem uma simpatia adolescente pela China e não realista, como tem que ser, de business. Não, uma coisa de bonita, contra o americano, contra os Yankees, uma agenda dos anos 80. Então a sua pergunta é muito importante. Quer dizer, você não acha que a América do Sul devia fazer? E os americanos tentaram. O Obama veio para o Brasil em 2009, eu me lembro, e fez um discurso no Rio de Janeiro, no Teatro Nacional, para a Dilma, abriu as portas para a gente realizar uma relação estratégica com os americanos.
A Dilma fingiu que não entendeu, não entende nada até hoje, e nós estamos aí numa situação muito mais complexa do que antes. Os chineses vão nadar de braçada, e mais, os russos estão fazendo suas aventuras na Venezuela. Não é? São países produtores de petróleo, né? Ficam aí enviando forças de treinamento, tem uma aliança venezuelana com Cuba, que é uma coisa endêmica, suicida, assim, todos os erros cometidos nesses últimos 20 anos. Vamos ver mais algum comentário aqui. Vocês comentaram sobre se alinhar com a Índia, falem um pouco sobre isso. Índia, olha, pessoal, Índia, a Índia é um caso muito diferente. Assim. Primeiro que a Índia, apesar de toda a sua complexidade, é um país democrático. Ela teve um namoro com os soviéticos, né, na época do Nehru, Jawaharlal Nehru, primeiro-ministro, um aliado e discípulo de Gandhi, pai de Indira Gandhi. O Nehru, até a sua filha, inclusive, foi um dos líderes do não alinhamento na Guerra Fria. Ou seja, a Índia ficou numa situação, junto com Nasser no Egito, junto com Tito na Iugoslávia, junto com Suharto na Indonésia, países importantes que não adotaram alinhamento nem com os soviéticos, nem com os americanos. O Nehru teve esse momento que a Índia teve um perfil socialista, vamos dizer assim, mas nunca deixou de ser uma democracia. Teve momentos de autoritarismo, a própria filha dele, a Indira Gandhi, teve que governar em estado de sítio, muitas vezes, né, em 77, 81, ela teve que cair. Mas a Índia é um caso à parte, tem muita gente, é muito pobre, tem uma infraestrutura muito ruim, é atômica, tem um conflito com o Paquistão histórico, desde a divisão e independência do país, que o Paquistão virou uma espécie de Índia muçulmana, né? 2 países atômicos, aliás, o programa atômico paquistanês, vejam que curioso, ele foi patrocinado pela China. A tecnologia chinesa foi exportada para o Paquistão quando a Índia desenvolveu a bomba atômica patrocinada pelos soviéticos. Vejam que maluquice. Esse conflito chinês-soviético que eu descrevi antes traduziu-se nessa transferência de tecnologia atômica para a Índia e Paquistão, que são também do Clube Atômico. Né? O Clube Atômico tem 9 países, pessoal. Os 5 do Conselho de Segurança, Índia, Paquistão, Israel. E Coreia do Norte. 9 países. O resto não tem bomba atômica. Então, a Índia é uma coisa diferente. A Índia, nesse jogo, ela tem conflito de fronteira com a China até hoje. Ela não tem mais essa relação com a Rússia como já teve. Ela tem um caminho de autonomia. E é assim que deve ser. De relações não excludentes, como o Brasil também deveria fazer. Bom, pessoal, fiquei contente aqui que teve um monte de gente que resistiu aí, mas eu vou começar a fazer essas lives, quando tiver assuntos que eu achar interessante, conto com a participação de vocês. Quem quiser perguntar as coisas, fica à vontade. E antes de encerrar, vou responder só mais uma. Trazendo minha sexta-feira para escutar, muito prazer essa aula. Obrigado, Vinícius, obrigado pelo comentário. Alguém está falando de Irã. Ainda sai acordo União Europeia-Mercosul, não vai sair, esquece, os europeus não querem. Olha, Irã eu acho interessante também. Vejam, olha o movimento que os chineses conseguiram fazer no Oriente Médio, para a gente ver como o jogo é muito mais profissional do que a gente conheceu antes, dos soviéticos e qualquer outro. Os chineses conseguiram reunir recentemente os iranianos e os sauditas numa reunião. Os 2 maiores inimigos do Oriente Médio pela hegemonia regional, os persas iranianos, os que falam farsi e não são árabes, e donos de muito petróleo, um país importante, organizado, rico, inteligente, que tem um conflito histórico com a Arábia Saudita. Eles são as 2 potências regionais. Os chineses conseguiram colocar os 3 na sala, porque os interesses chineses no petróleo dos 2 países é muito grande, são os maiores compradores dos 2 países, e o interesse também na estabilidade da região e no incremento do comércio dos chineses com os 2 também é muito grande. Vejam que só tinha um país capaz de fazer uma coisa assim, não com o Irã, mas no Oriente Médio, que era os Estados Unidos. A China tem acesso a esse tipo, tem força para colocar essas pessoas na mesma mesa. Então vejam como tem a ver muito a pergunta sobre o Irã, cabe muito bem nesse novo desenho que a gente está estudando aqui sobre
o que viria a ser uma nova Guerra Fria. Pessoal, já falei demais, um prazer estar com vocês aqui. Vou fazer umas lives aí adiante, vamos ver qual é o tema que vem a semana que vem e a gente volta a fazer, beleza? Um beijo para todo mundo aí e vamos em frente.